Boa tarde, turma. Hoje nós vamos iniciar a nossa breve aula sobre o sistema respiratório. Eu, como professor de vocês, eu vou ser responsável por fazer vocês entenderem a parte geral do sistema respiratório, tanto as funções dele, tanto como ele é distribuído, mas de uma parte bem resumida, que os próximos professores que virão nos vídeos que vão ser passados para vocês também, eles também vão resumir de uma forma bem clara e objetiva a parte do sistema respiratório, tá bom? As células que compõem o nosso corpo, elas usam oxigênio para produzir a maior parte da nossa energia que usamos durante os nossos dias, durante as nossas manhãs, tardes e noites, durante qualquer tipo de atividade que nós venhamos executar. Então, essas células, elas produzem através de oxigênio essas energias que são responsáveis por todas as funções do nosso organismo. Nessas energias se encontram as moléculas de ATP. O que são as moléculas de ATP? Elas são moléculas de adesina trisfosfato. E ela é produzida nas mitocôndrias com a presença do gás oxigênio. Então, o gás oxigênio, na presença das mitocôndrias, ela produz a molécula que se chama ATP. E é importante ressaltar nesse ponto que, ao mesmo tempo que o oxigênio entra para a produção do ATP, o dióxido de carbono também é produzido. O dióxido de carbono é como a gente conhece pelo gás carbônico. Então ele também é produzido, só que o gás carbônico, no caso o dióxido de carbônico, ele não faz bem ao organismo, ele faz mal ao organismo. Então a sua eliminação, o seu processo de expelir esse gás, o organismo se responsabiliza por expelir. Então, na mesma quantidade que entra o oxigênio e que é produzido o ATP, o gás carbônico também é produzido. Ele tem que ser eliminado na mesma proporção que ele é produzido. Se ele é produzido em X proporção, ele tem que ser eliminado nessa X proporção. E diante disso, o sistema que capta o oxigênio e o sistema que capta o oxigênio e o sistema que expele o gás carbônico, que joga fora, que joga para a parte externa, o gás carbônico, ele é o sistema que nós vamos estudar agora, que é o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é formado pela cavidade nasal, pela narina, pela epiglote, pela laringe, pela traqueia, pela cavidade pleural, pelos brônquios primários, pelos pulmões, no caso os dois pulmões, e pelo diafragma. Quando falamos em sistema respiratório, eu acredito que o maior pensamento que vem na cabeça do aluno é o sistema respiratório, eu respirar, mas se a gente for parar para analisar, o sistema respiratório ele é responsável por diversas funções. E dentro do sistema respiratório existem funções que elas só são eficazes se elas forem auxiliadas por outro sistema. No caso, o sistema respiratório ele também é auxiliado pelo sistema cardiovascular. O sistema respiratório ele é responsável pelas trocas gasosas. Aqui a gente falou das trocas gasosas, a recepção de O2, a expelir o CO2, que é o gás carbônico. Ele é também responsável pelo transporte. Ele garante essa relação entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Ele garante a relação do transporte de gases entre células e pulmão. Então é através do sistema cardiovascular e respiratório junto que consegue a transportação de gases, tanto o gás de oxigênio quanto o gás carbônico, entre os pulmões. E o sistema respiratório ele também filtra o que respiramos através do pelo, filtra e aquece o que respiramos através do pelo e do muco nasal. Quando a gente faz o processo de respiração, que a gente puxa o ar para dentro,
nós temos pelos no nosso nariz que ele filtra para que nenhuma partícula de sujeira, partícula de ar venha adentrar pro nosso sistema, né? pro nosso organismo, porque se adentra aí a gente vai sofrer uma série de complicações. Então, além de ele filtrar através da mucosa nasal, o muco nasal, ele também aquece esse oxigênio para que ele seja usado devidamente. E dentro do sistema respiratório também, nós temos como é que eu posso falar? Nós temos os nossos receptores de olfato, que é onde sentimos o olfato, sentimos o cheiro de comida, o cheiro de algum objeto, de algum elemento. E é muito importante também por isso, porque o sistema respiratório também traz a recepção, os receptores de olfato. O sistema respiratório, ele é responsável pela emissão de sons também, porque é através dele, do sistema respiratório, do nosso ato de respirar e inspirar, que nós conseguimos emitir sons, que nós conseguimos falar, que nós conseguimos se comunicar devidamente. O que é a respiração que acontece no nosso organismo? O que vem ser a respiração? A respiração, ela é a troca de gases entre a atmosfera, que é o meio onde nós vivemos, os nossos sangues e as nossas células. A nossa respiração, ela é composta de três ações que elas, mesmo sendo relacionadas, três ações que são relacionadas, mas elas acontecem separadamente. A gente vai conhecer essas três ações, que a primeira é o processo de ventilação pulmonar, ou com mais abreviado, é a respiração, que ela é o processo mecânico de ar para o interior e para o exterior do pulmão. Eu trago ar para o interior do meu pulmão, eu retiro o ar do exterior do meu pulmão. A minha entrada de ar, quando eu puxo o ar, falando diretamente, né, quando eu faço o processo de puxar o ar, eu estou fazendo o processo de inspiração. Depois da expiração, já expirei. Eu vou fazer o processo de saída do pulmão, a saída do ar do meu pulmão. Esse processo tem o nome de expiração. Então, inspiração e expiração. A respiração pulmonar ou respiração interna, pode ser usado os dois conceitos. Ela é a troca de gases entre o pulmão e o sangue. É quando os gases passam do pulmão para o sangue, e onde o sangue ele recebe o oxigênio dos pulmões e ele libera o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, para ser eliminado. Então ele faz isso: o sangue recebe o oxigênio dos pulmões, os pulmões levam oxigênio para o sangue e o sangue leva o dióxido de carbono para ser eliminado, para ser expelido. A terceira e última é a respiração tecidual ou respiração interna. Já falamos da respiração que é externa, então essa aqui é a parte interna. Nessa é a troca de gases entre o sangue e as células. Na passada a gente falou que era a troca de gases do pulmão para o sangue. Essa é a troca de gases entre o sangue e as células. O sangue entrega o oxigênio, o O2, para as células, e ele recolhe das células o gás carbônico, o CO2, que é vindo das células, que ele vem do metabolismo celular. Então esse é o processo. E o sangue leva e entrega o oxigênio para as células, que as células já estão com os gases carbônicos, com gás carbônico, com dióxido de carbono. E o sangue, ao entregar, o sangue já recolhe o dióxido de carbono, que futuramente vai ser expelido. Então, nós vimos diretas e principais funções que o sistema respiratório ele executa diante do nosso corpo, diante do nosso movimento de inspiração e expiração, e diversos outros fatores importantes, como nossos sons, como o nosso olfato. E agora, com os próximos professores que virão nessa mesma aula, vocês vão se adentrar um pouco mais ao assunto sobre o sistema respiratório. Então, dando continuidade no que o colega estava falando anteriormente, o sistema respiratório é dividido entre vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores estão acima do tórax, que são o nariz, faringe e laringe.
e inferiores estão dentro do tórax. Portanto, o ar entra através do nariz, que tem uma parte externa bem visível, e por outra parte externa que está localizada dentro do crânio. Essa parte que divide o nariz é chamada de cavidade nasal. Ela é separada por dois lados pelos septos nasais. Portanto, assim que o ar entra pelo nariz, ele se depara com os pelos nasais, que tem a função de filtrar as partículas maiores de ar do sistema respiratório. Assim que o ar chega na parte interna, ele passa pelas conchas nasais, que são chamadas também de cornetos. E essa que, por sua vez, é uma região bastante vascularizada, ou seja, faz com que o ar passe por ali e seja aquecido. Também na cavidade nasal contém as células ciliadas, que são células, como o próprio nome já diz, se movem e ajudam no processo de limpeza do ar que ali é inspirado, né? Na cavidade nasal também possui aberturas para regiões chamadas de seios paranasais, que são espaços preenchidos pelo ar no interior dos ossos do crânio. Eles ajudam a aumentar a ressonância da voz e auxiliam na produção de muco, dentre outras funções. Logo quando o ar passa pela cavidade nasal, o ar chega à faringe, que é basicamente um tubo que se estende na região do pescoço, localizado através das cavidades nasais e orais. A faringe funciona como uma passagem de ar e de alimentos. Também funciona como uma câmara ressonância e serve para aumentar a fala. Anatomicamente, a faringe é dividida em três partes. A primeira é a nasofaringe, que é a parte mais superior e que faz contatos com as cavidades nasal e as tubas auditivas de sua parte posterior. Contém as tonsilas faríngeas, estes que possuem um aglomerado de tecidos linfóides, também são conhecidos como adenoides. A segunda parte da faringe que contém as tonsilas palatinas e linguais. A terceira e última parte da faringe é a laringofaringe, essa que é a região mais inferior que faz conexão com o esôfago e a laringe. A laringe é um órgão curto que se conecta superiormente com a faringe e inferiormente com a traqueia. A laringe possui algumas estruturas cartilaginosas importantes, como a cartilagem tireoide, que é conhecido também como pomo de Adão. A epiglote funciona como sendo uma válvula e fez a passagem da traqueia durante a deglutição. E também a cartilagem cricoide, que é um anel de cartilagem que está fixado no primeiro anel cartilaginoso da traqueia. Na laringe também encontram-se as pregas vocais, que emitem sons quando elas são vibradas. Por exemplo, tipo um estímulo do violão, quando são tocadas nas cordas e emite um som. Dando continuidade, são as vias aéreas inferiores, né? Que são estruturas localizadas dentro do tórax, como dito anteriormente, e fazem parte do trato respiratório inferiores, a traqueia, os brônquios e suas subdivisões e os pulmões. A traqueia é um tubo cilíndrico que começa a partir da cartilagem cricoide. É formada de músculos lisos e possui anéis cartilaginosos, porém não são anéis completos. Eles têm um formato de um C e a sua abertura fica voltada para a parte posterior da traqueia e possui aproximadamente 11 centímetros de comprimento, dependendo muito do tamanho da pessoa. Ela se localiza anteriormente ao esôfago. A presença dos anéis de cartilagem na traqueia se faz extremamente importante porque, como a traqueia é formada por músculos lisos, se não existissem os anéis, correria o risco de se contrair literalmente e se fechar, o que causaria a morte do indivíduo. A parte interna da traqueia é revestida por células caliciformes e produtoras de mucos, e também produzem cílios que ficam se movimentando, empurrando as partículas de sujeira em direção à faringe e à boca. A parte final da traqueia tem uma bifurcação e brônquios principais. Essa bifurcação é chamada de carina da traqueia. Os brônquios principais possuem divisões de um epitélio ciliado e anéis cartilaginosos. Olhando anatomicamente, os brônquios direitos ele é mais vertical que o esquerdo. Tipo assim, por conta de que o coração ele fica mais para o lado esquerdo e
que ocupam um lado maior do lado esquerdo, né? E eles se dividem em brônquios lobares, que cada um indo para os lobos do pulmão. Sendo assim, do lado direito tem 3 brônquios lobares, enquanto que no lado esquerdo tem apenas 2 brônquios lobares. Os pulmões são órgãos esponjosos e elásticos, formados por milhões de alvéolos que se enchem de ar. Eles têm aproximadamente 25 centímetros de comprimento e 700 gramas de peso. Porém, não são iguais. O pulmão direito apresenta 3 lóbulos, o superior, o médio e o inferior. Já o esquerdo apresenta 2 lóbulos, o superior e o inferior. O pulmão direito é mais curto em altura, porque o fígado está presente, fazendo com que o diafragma fique mais elevado. No pulmão esquerdo, há uma incensura cardíaca, ou seja, a cavidade para o coração. Os pulmões estão fixados ao pericárdio através de ligamentos pulmonares, a traqueia e coração por estruturas chamadas de hilo, ou seja, vasos pulmonares, vasos linfáticos, vasos brônquicos, vasos principais e nervos que chegam e saem dos pulmões. Os pulmões são cobertos por uma fina camada chamada pleura, que consiste em uma membrana transparente e fina. A pleura interna está ligada à superfície pulmonar e a externa está ligada à parede da caixa torácica. A principal finalidade dos pulmões é fornecer ao nosso sangue oxigênio. Os demais órgãos respiratórios têm função de encaminhar ar aos pulmões. É nos mesmos que ocorre a conversão do sangue pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Quando ocorre a inflamação dos pulmões, chamamos de pneumonia, ou seja, infecções causadas por bactérias, vírus, fungos e outros agentes infecciosos. Uma pneumonia pode causar a morte se não for tratada. Os sintomas de uma infecção pulmonar são dores de cabeça, dor no peito, secreção, dificuldade de respirar e dor nas costas. Vale ressaltar que os pulmões de indivíduos jovens apresentam coloração rosada. Com o passar do tempo, conforme o hábito do indivíduo, fumante ou não, vai escurecendo, devido ao acúmulo de impurezas que estão no ar e que o organismo não removeu através do sistema respiratório.